Tá bom, me avisa a hora que eu iniciou. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Cumprimento a minha colega de mesa, Procuradora de Justiça Carla Araújo, que está aqui como palestrante, e também a segunda vice-presidente do tribunal, minha colega desembargadora, Sueli Magalhães, que também é a palestrante do evento. Temos duas palestrantes, né? E os COGENs fazem o ciclo bimensal de palestras. A cada 2 meses temos uma palestra. A palestra de hoje, o tema é Violência Doméstica, Proteção de Servidoras e Magistradas. Um tema importantíssimo, porque os comitês de primeiro grau e segundo grau, que são o COGEN de primeiro grau e o COGEN de segundo grau, eles se debruçam pela prevenção e o enfrentamento do assédio moral, assédio sexual e qualquer tipo de discriminação. Trabalhamos realmente fortemente para divulgar a existência dos COGENs, para que as pessoas se sintam à vontade, sabendo que ali é uma porta de acolhimento para qualquer servidor, magistrado, magistrada, terceirizado, colaborador, estagiário, que tenha qualquer dissabor, qualquer situação que precise vir a nós. Então, temos o telefone do COGEN divulgado, o e-mail do COGEN, é sigiloso, né? Então, estamos nesse processo de divulgação ampla da existência do COGEN, dos COGENs, porque são 2, né? Primeiro grau e segundo grau, e nos projetos, nas atividades, o ciclo permanente de palestras que trata desses temas relevantes e que estamos recebendo hoje aqui, online, a desembargadora Sueli, que já está ali, né? Bom dia. Bom dia. E vamos ter início da seguinte forma: a desembargadora Sueli vai fazer a sua apresentação. Eu sei que ela tem obrigações junto ao Conselho da Magistratura hoje, daqui a pouco, então ela provavelmente vai ter que se ausentar depois da sua fala, e, na sequência, a Procuradora de Justiça, Carla Araújo, que está aqui comigo, né? A desembargadora Sueli foi a primeira presidente do COGEN, que na época era um COGEN só, depois o CNJ disse que deveria, em tribunais de maior porte, ter 2 COGENs, um voltado para o primeiro grau e outro para o segundo grau, né? Então, a desembargadora Sueli foi a presidente em 2021, logo que surgiu o COGEN, né? Então, tem bastante experiência, além de ter transitado em todas as áreas ao longo de sua magistratura no nosso tribunal. Hoje ocupa a segunda vice-presidência, que é exatamente a vice-presidência que contribui com a administração na área criminal. Então, desembargadora Sueli, seja muito bem-vinda e a palavra está com Vossa Excelência. Bom dia a todos e todas. Cumprimentando essa mesa maravilhosa na pessoa do nosso anfitrião, desembargador Wagner Cinelli, sem deixar passar a alegria de ter Carla Araújo, minha companheira de Ministério Público, não que eu tenha sido promotora nem procuradora, mas ela esteve ao meu lado durante todo o meu percurso como coordenadora da violência doméstica ao longo de 7 anos. Então, eu tenho muita honra de ter sido convidada pelo COGEN, pelo nosso anfitrião, pelo nosso embargador Wagner Cinelli, para dizer algumas palavras aos nossos telespectadores a respeito de como nasceu a COGEN, o que é a COGEN. Eu sei que todos já receberam esses ensinamentos, mas devemos ter pessoas estranhas ao nosso eixo de Tribunal de Justiça, e eu queria deixar aqui patenteado a grande honra de estar entre vocês. Cumprimentando a todos que estão presentes, a todas que estão presentes, e dizendo dessa alegria e dessa honra, e iniciando a minha fala por algo que eu considero o mais especial. É a nossa Constituição Federal, que revela a todos somos iguais perante a lei. Diante disso, nós travamos várias batalhas ao longo de nossas vidas funcionais e nossas vidas também como seres, como cidadãos e cidadãs, por vermos que não era bem assim o que acontecia no nosso mundo, no mundo em que vivíamos, no mundo em que vivemos, e que as mulheres precisavam de uma proteção especial. Quando eu digo proteção especial para as mulheres, estou me referindo às meninas,
Estou me referindo às idosas, enfim, a todas aquelas do gênero feminino que, infelizmente, não participavam das mesmas lutas e das mesmas benesses nesse mundo que, infelizmente, veio de um patriarcado. Iniciamos dizendo que todo o mundo se reuniu em torno desse tema. E isso começou para nós valer muito a partir da Agenda 2030, que é um guia para a comunidade internacional e um plano de ação para colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até 2030. O que fez esse comitê? Ele criou um plano de ação indicando 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e criando as ODS. O que nos interessa hoje, mais especificamente evidente, a ODS número 5, que visa alcançar a igualdade de gênero, empoderando todas as mulheres e meninas. É por aí que chega o nosso Comitê de Gênero, tão bem presidida pelo nosso embargador Wagner Sinelli. Infelizmente, não começamos como gostaríamos de começar. Começamos com uma tragédia que vitimou uma colega, Viviane Amaral, no dia 24 de dezembro de 2020. Essa juíza ela foi assassinada por seu marido num grave delito de feminicídio, infelizmente na frente das suas 3 filhas. E isso causou tanto impacto no Tribunal de Justiça que acelerou a criação do Comitê de Gênero através da assinatura de mais de 150 juízas na presidência do desembargador Cláudio Mello. Tão sensibilizado com esse fato, com essa circunstância, foi criado imediatamente a partir daquele dia, cerca de 5 dias após, estava instituído o Comitê de Gênero. O que visa o nosso Comitê de Gênero? Exatamente cumprir a Agenda 2030 da ONU, que foi aprovada por 193 países, dentre eles o nosso Brasil. Fixou, como disse há pouco, 117 objetivos, estamos tratando agora do número 5, e nessa esteira de pensamento, de ações, os tribunais superiores, preocupados com tudo o que acontecia pelo mundo afora, e especialmente no nosso país, criou 3 resoluções. Estamos falando do CNJ. A de número 254 aconteceu em 2018. A de 254, o que ela instituiu? Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário. E, a seguir, ela criou a de número 255, também em 2018, o que visou a resolução 255. O incentivo à participação feminina, definindo diretrizes e ações de prevenção e discriminação contra as mulheres, e que todos os tribunais, determinou assim a resolução, ou pelo menos indicou, e órgãos da justiça deveriam adotar medidas tendentes a assegurar a igualdade de gênero no âmbito institucional. Um pouco antes da tragédia da nossa colega Viviane Amaral, aconteceu ainda a Resolução 351, isso foi em 2020, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, assédio sexual e da discriminação. E é disso que estamos tratando. Esse é o objetivo do nosso comitê: apresentar sugestões à presidência de modo a prevenir e enfrentar todas as formas de discriminação, violência e assédio contra as mulheres integrantes do Poder Judiciário. Mas não paramos aí, e foi criado, em 7/7/2021, o Canal de Acolhimento junto à Corregedoria Geral da Justiça, que buscava acolher e escutar todas as magistradas, servidoras, terceirizadas, estagiárias, aprendizes e voluntárias e quaisquer outros prestadores de serviços que fossem integrantes do Poder Judiciário
e que se encontrasse em situações de assédio ou discriminação. Todos os relatos feitos em sede da Corregedoria eram sigilosos para garantir a tranquilidade e a confiança de todas as pessoas que levassem ao nosso Poder Judiciário, através da Corregedoria, essas situações de assédio, inclusive institucionais. Foi com muito orgulho que fui chamada para presidir em primeira mão o nosso Comitê de Gênero. Digo isso porque estávamos já acompanhando nessa nossa trajetória funcional tudo que o nosso tribunal e os outros tribunais faziam em prol dessa causa. E digo com muito orgulho que durante 7 anos presidi a nossa Coordenadoria Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra as Mulheres. Falo, de alguma maneira, sempre juntando uma coisa com outra coisa, porque elas são, na verdade, continuações de políticas públicas e de atuações do Tribunal de Justiça, sempre visando proteger as mulheres e enfrentar a violência contra o gênero. A nossa coordenadoria, que eu digo que é a irmã mais velha da COGEM, ela traçou vários projetos. Tive, à época, o orgulho de ter ao meu lado a nossa segunda palestrante, Carla Araújo, presente à nossa sessão neste ato. A Coordenadoria da Violência Doméstica tem ações um tanto mais ofensivas. Ela indica políticas públicas e ela cria projetos sempre na tentativa de minimizar o sofrimento das mulheres, das meninas, das idosas, e incitando o poder público a agir. Assim, veio através da Coordenadoria da Violência Doméstica o Projeto Violeta, que incentivava uma redução de prazos na consecução dos fins do juizado de violência doméstica, inclusive criando um horário específico para o término e a concessão de medidas protetivas. Isso foi um grande avanço. Esse projeto, inclusive, recebeu o Prêmio Novare. Ela criou um projeto chamado Violeta Laranja, exatamente para incentivar a luta contra o feminicídio. Ele se dá exatamente nos tribunais do júri. Criou as salas lilás, que são salas especializadas em perícias médicas e acompanhamento de mulheres e idosas após a violência sofrida, trazendo para elas o conforto de um acompanhamento psicológico. Criamos também o Observatório Judicial da Violência contra a Mulher, que serve de base para todo o Tribunal de Justiça, inclusive, com certeza, para a nossa COGEM. A Sejuvida, no âmbito do nosso tribunal à noite, quando se considera ainda mais vulneráveis, as situações vividas pelas mulheres. A Patrulha Maria da Penha, que é a Polícia Militar, e a Ronda Maria da Penha, que é a Guarda Municipal, levando e efetivando as medidas protetivas. Criamos o Maria da Penha Virtual, que foi exatamente durante a pandemia, quando as mulheres podiam fazer, via aplicativo web, as suas notícias, né, as suas denúncias, uma página que comporta esse aplicativo que pode ser acessado de qualquer dispositivo. Esse projeto também criou esse aplicativo virtual, logrou alcançar o primeiro lugar do prêmio Viviane Amaral, junto ao CNJ, que muito nos orgulha. Criou ainda o Novos Rumos, um projeto muito especial que visa empregar em primeira mão mulheres vítimas de violência e outros. Eu só quis falar sobre a Coen Desembargador Cinelli por ser a nossa irmã mais velha e por ser aquela que induz, após a oitiva das mulheres, a todas as políticas públicas a esses seres vulneráveis. Enfim, estamos vivendo hoje o grande processo da COGEM primeiro grau, COGEM segundo grau, com as oitivas silenciosas. Digo silenciosas porque não passam daquele momento em que são narradas as violências sofridas, levando ao tribunal tudo que o tribunal precisa saber para empreender suas políticas públicas, para empreender projetos que solucionem situações
contra essa vulnerabilidade das mulheres. Então, eu estou caminhando com vocês diante da Constituição Federal, a Agenda 2030 da ONU, a COEM, a Coordenadoria do Enfrentamento à Violência Doméstica, e a COGEM, e ainda o canal de escuta da Corregedoria. Isso não foi tudo feito ao mesmo tempo. Declinei as datas, mas hoje estamos tratando especificamente dessa nossa irmã muito querida, chamada COGEM. COGEM primeiro grau, COGEM segundo grau. E como eu vejo a COGEM hoje, após presidi-la e ser sucedida, em primeiro lugar, pela nossa colega Andréa Pachá, em seguida pelo nosso colega Wagner Sinelli, que tudo faz parte de um prosseguimento muito feliz. Todos e todas que buscam, dentro desses espaços, funcionar da melhor forma possível, levando a esses seres cuja obrigação de cuidar é nossa, vários projetos e várias situações em que minimizam os seus sofrimentos. Pesquisei, esmagador Wagner Sinelli, quais os projetos mais evidentes da nossa COGEM. E fiquei muito embevecida. Esse projeto, o primeiro a ser narrado, que é subdividido, chama-se Rompendo o Silêncio. Que coisa mais bonita! Exatamente o que nós queremos ao longo dessa trajetória de lutas é romper silêncios. Porque o que verificamos ao longo de todo esse período é que, ao não falar, as mulheres precipitam situações muito perigosas para as suas vidas, muitas vezes terminando no feminicídio. Esse projeto da COGEM, Rompendo o Silêncio, achei tão bonito, tão telúrico esse tema, esse título. Ele tem por objetivo retratar temas relacionados à igualdade de gênero, assédio sexual e moral e discriminação de qualquer tipo. Sua importância decorre da necessidade da fala das pessoas, que é fundamental para trazer à baila os assuntos ao conhecimento de todos e todas e assim mudar a nossa realidade, que são as vítimas que sofrem assédio. Isso no âmbito do Poder Judiciário, para todas as servidoras, para todos os terceirizados, para todas as magistradas. Esse projeto do COGEM, ele se subdividiu, eu acho que é assim que eu posso dizer, em mais 3 fases. A primeira é um ciclo permanente de palestras. A segunda, vídeos que colocam no ar situações verdadeiras, falas verdadeiras de quem sente na pele. E ainda várias mostras artísticas e literárias para retratarem a violência pela qual o mundo passa e que nós devemos debater e combater. Então, de parabéns o nosso COGEM, o nosso comitê, ao qual eu tive a honra de presidir. Eu estou vendo aqui que nesse ciclo de palestras a ocorrência é bimestral, ele é focado na conscientização e é dirigido ao público interno do nosso TJ. O Quem Sente na Pele, ainda há pouco referido, ele é parte vital, trazendo em primeira mão depoimentos e relatos pessoais de servidores e magistrados do nosso Tribunal de Justiça, relatos que abordam situações que viveram no dia a dia, que são relativos a temas ligados aos COGENs, proporcionando uma visão profunda de quem vivencia as dificuldades, criando empatia, promovendo a sensibilização e identificação de áreas em que as melhorias podem ser realizadas. Por isso é tão importante que se realizem para que o Tribunal de Justiça, através da alta administração, acolhendo as sugestões dos COGENs, possam melhorar a nossa dinâmica de defesa e de projetos institucionais e de políticas públicas em prol dessa causa do enfrentamento à violência doméstica. Concluo aqui que a mostra artística e literária
que é um evento que busca divulgar os princípios e práticas adotados pelo COGEN 1 e primeiro grau e COGEN segundo grau. Conta com a participação de magistrados e magistradas, servidores e servidoras, ativos ou inativos, terceirizados e terceirizadas, aprendizes e estagiários, todos do TJ. A ideia é o uso das artes como ferramentas de reflexão e sensibilização de um público maior. Como esse encadeamento nos faz bem, como esse encadeamento nos mostra a sensibilização dos nossos dirigentes para a causa da violência contra as mulheres. Então, não é só a ONU, o CNJ, todos os tribunais superiores, com certeza todos os tribunais dos estados, da federação, mas especialmente o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que tão bem se alinha a esses propósitos, que tão bem direciona as suas políticas públicas, acolhendo exatamente o que se passa no COGEN 1, COGEN 2, na Coordenadoria da Violência Doméstica e nos canais de escuta da Corregedoria Geral da Justiça. O que isso nos mostra? Todos engajados, todos nessa luta, todos preocupados em fazer o melhor. E digo com muita tranquilidade que não fazemos isso por conta só de funcionalidade. Fazemos isso pelo nosso dever como seres humanos de nos proteger, de nos identificar com essa causa, que não é uma causa só do COGEN, da COEM, do tribunal, é uma causa de toda a sociedade. Eu acho que quando acontece uma violência contra o gênero, perde toda a sociedade. Porque a frustração que sentimos, muitas vezes, de não conseguirmos amparar uma mulher, de não conseguirmos, muitas vezes, amparar as meninas. Quantas políticas públicas foram criadas através dessas escutas? Recentemente, a Prefeitura Municipal da nossa cidade do Rio de Janeiro criou hospitais para atendimento das meninas vítimas de violência que antes só tinham escuta e tratamentos após os 18 anos de idade. Como isso foi criado? Exatamente o Tribunal de Justiça, através de todas essas falas, de todas essas orientações, junto à prefeitura, sensibilizou a prefeitura no sentido de que não poderia deixar fora do âmbito desse tratamento exatamente as crianças, as meninas que sofriam estupros, que sofriam assédio e que não tinha nenhum lugar para onde se dirigir, a não ser a rede pública geral. Isso foi criado, eu estou exemplificando exatamente para dar a entender a importância do que vem acontecendo ao longo dos anos. Isso só aconteceu porque nós ouvimos. Só aconteceu porque foi falado. Porque as mães das vítimas nos disseram: olha, nós estamos sendo atendidas, e as nossas crianças. Então, isso é para que vocês tenham ideia dessa importância, desse trabalho, eu digo quase de formiguinha, porque é um ato atrás do outro, um ato atrás do outro, mas resultam em algo tão grande, tão formidável. Nós estamos vivendo um momento, eu acho, de tanta compaixão, e essa compaixão nos enobrece tanto. Hoje, ao iniciar a palestra, eu me perguntava qual a razão de nós estarmos todos juntos nessa empreitada. E posso dizer uma palavra que me ocorre com muita frequência: é a solidariedade. É o que nós temos de mais importante, essa conexão de um ser humano com outro ser humano. É verificar que quando sofre uma mulher, quando sofre uma criança, nós todas sofremos, porque isso faz parte da nossa humanidade, da nossa conexão com o próximo. Então, desembargador Cinelli, de parabéns pela condução do COGEN 1 e do COGEN 2. Parabéns por essas planificações, por esses projetos maravilhosos. E, recentemente,
eu queria até dar ciência a Vossa Excelência, criamos, eu e a Adriana Ramos, instituímos um projeto que eu estou achando muito bonito, é de cunho público particular, é um instituto chamado Instituto Violeta. Ele nada tem a ver com o projeto Violeta, ainda há pouco narrado. É um projeto e é uma instituição que visa o atendimento das mulheres. No plano particular, sim, mas por hora já estamos conectados com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Direitos Humanos do nosso estado, e nessa interação com a secretaria, nós lançamos as nossas primeiras palestras, um curso inicial, que é um curso de Fronteiras e Nacionalidades com Perspectiva de Gênero. Esse curso foi dirigido, e eu digo que ainda será, porque nós vamos acompanhar isso por todo o estado, já estamos conectados com a Prefeitura de Cabo Frio, para sensibilizar lá os profissionais, capacitar capacitadores, os profissionais que lidam com a violência doméstica, mas para migrantes, apátridas e refugiados. Embora seja dirigido ao público geral, nós, é claro, nos fincamos com as mulheres refugiadas, as mulheres migrantes, sabedoras de que, e sabedores todos de que essas pessoas, quando chegam ao nosso país, ou chegam de um estado para outro estado, elas sofrem muitas violências institucionais, violências físicas, carências múltiplas de alimentação e de empregabilidade. Muitas, ou quase todas as vezes, não estão capacitadas para o trabalho. Então, nos sensibilizou muito, eu digo a todos, porque durante as aulas, que eram aulas destinadas aos coordenadores, aqueles que participam de capacitações na ponta dessas mulheres, desses grupos familiares, na verdade, não é só para as mulheres, mas para os grupos familiares, muitas vertiam lágrimas sofridas e, ao final, elas mandavam memes com coraçõezinhos brilhantes e palmas de tão agraciadas que elas se sentiam. E não foi muito. Foi só uma ideia de dizer para elas, para essas mulheres, para esses grupos familiares, que nós estamos e estaremos preocupados com a sua dor. E eu acho que é exatamente isso que faz o nosso Tribunal de Justiça ao instituir a Coordenadoria da Violência Doméstica, desse enfrentamento à luta, do nosso canal de acolhimento da Corregedoria Geral da Justiça, com a executiva dessas servidoras, de forma silenciosa, discreta, permanente, e da nossa COGEN, das nossas COGENs, primeiro e segundo grau. Portanto, nós não vamos encerrar nossa carreira de proteção a essa causa somente com esses dados. Eu acho que toda a sociedade vivencia uma vontade imensa de ajudar. A criação, por exemplo, do Instituto Violeta teve esse fim. E logo ela aderiu a uma Secretaria de Direitos Humanos, porque, em última análise, ou em primeira verificação de importância, do que nós estamos tratando é exatamente dos direitos humanos das pessoas. Ele, que preza a Constituição, todos são iguais perante a lei. São princípios imutáveis, são princípios de relevância vital, são princípios que não são só dos nossos projetos, não são criados só pelos nossos projetos, é de toda a nossa sociedade. Eu sei que a sociedade vibra quando vê que um projeto rompe as dificuldades e se coloca no mundo como um farol, iluminando as pessoas com informações preciosas, com a verificação de que todos nós e todas nós, muitas vezes, sofremos esses embates na vida. É saber que aqueles e aquelas que nos escutam poderão levar adiante o que aqui está sendo dito, o que ainda será dito pela nossa
promotora de justiça Carla Rodrigues, que é uma batalhadora por essa briga no enfrentamento à violência doméstica, por essa sensação, às vezes, de impunidade, a gente não poder fazer muitas coisas como desejaríamos fazer em prol das mulheres. Mas as pessoas que nos estão ouvindo hoje, homens e mulheres, estudantes, servidores, magistradas, que todas alcancem o que nós pretendemos, não só com a palestra de hoje, mas com todos os projetos criados pelo tribunal e pelos seus servidores. Que vocês possam levar adiante, que vocês possam incentivar as mulheres a falarem, a denunciarem, a dizerem ao mundo da sua dor, porque do outro lado, ou não é bem do outro lado, na verdade, ao seu lado, estaremos nós, acolhendo, nos identificando com a sua causa, acariciando os seus problemas, porque se nós não fizermos isso, nós não estaremos dentro dos nossos propósitos institucionais. Nós só somos magistrados, não especificamente porque só fizemos concurso, mas porque nós somos embalados por um sonho, o sonho de cumprir os nossos propósitos. Esse sonho que nos eleva a todos, dizendo a todas as pessoas: nós somos funcionários públicos, nós somos agentes públicos, nós estamos aqui à sua disposição. Nós estamos aqui para levar adiante sempre propostas que possam tornar suas vidas melhores, que possam ser faróis, iluminando um novo caminho. E eu escolhi hoje, desembargador Cinelli e todos os nossos espectadores, eu escolhi hoje um poema que eu considero muito propício a esse momento. É da nossa grande escritora, Simone de Beauvoir. Ela diz uma coisa tão bonita, bem simplificada, que nos identifica tanto com os nossos propósitos. Ela diz assim: que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Então somos livres para viver, para criar, para agir, para ser, para ajudar, para nos identificar. Obrigada, Simone de Beauvoir, por você ter deixado esse legado tão simples. Sim, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Somos livres, livres para viver, para experienciar as coisas da vida, os propósitos que são inerentes aos nossos seres. Então, eu quero aqui terminar, nos meus 40 minutos, praticamente, dizendo ao desembargador Wagner Cinelli o orgulho que eu sinto de vê-lo à frente das COGENs, COGEN 1 e COGEN 2º grau. É com muito orgulho que eu vejo Vossa Excelência à frente da COGEN, porque eu digo, nós não temos que ser definidos por mulheres à frente dessa luta. São seres à frente dessa luta. O desembargador Cinelli, do gênero masculino, está e eu sei que estará sempre, de mãos dadas conosco nessa grande luta de toda a sociedade. Parabéns a todos e todas envolvidos. Leve adiante tudo que aqui foi dito por mim, por ele, pela procuradora Carla Araújo. Busquem ajudar das suas formas. Não precisa só ser com palestra, mas com palavras, com atitudes, com aconselhamentos, com demonstração de amor pelo próximo. Busquem agir, que é nessas atitudes que nós redimimos o ser. Muito obrigada a todos e todas. Desembargadora Sueli, nós que agradecemos pela sua fala, né? Uma fala de muito entusiasmo, muito positiva, né? Otimista, e eu teria alguns comentários que eu deixaria ao final, mas eu sei que, em razão da sua saída em breve para o Conselho da Magistratura, eu vou antecipar algumas das coisas que eu falarei em razão da sua apresentação, né? Foi uma apresentação muito importante, uma apresentação que traçou o início do COGEN, como é que ele veio, né?
e falou, a mãe foi o COEN, né? A COEN que está ali, né? E os mecanismos que foram criados e as atividades e ações que os COGENs têm empreendido e tudo mais. E aí falou assim, fazemos isso como seres humanos. É importante porque a gente pode dizer assim, não, tem COGEN porque a resolução tal do CNJ disse que tinha que ter... Sim, a resolução disse, a gente tem o COGEN porque a resolução disse. Mas não é só isso, não é uma coisa formal, é uma coisa verdadeira. E esse verdadeiro se traduz nisso. Fazemos isso como seres humanos porque é uma causa de toda a sociedade. Há causas que são gerais, que são de nós todos e todas. Não tem jeito, né? O que eu quero dizer com isso? A escravidão é um problema só do escravizado? Não. O Holocausto é um problema de quem foi vítima em campo de concentração, o judeu? Não, é da humanidade. Quando a gente tratar de direitos humanos, nós todos somos convocados para essa trincheira, né? Então, nesse sentido, temos e precisamos estar irmanados em causas como essa. A causa da violência de gênero, infelizmente, é histórica, é trágica, é cruel, é verdadeira. Há ainda pessoas que acham que isso não é nada disso, que tem uma igualdade de homem e mulher na lei, que isso basta, mas a verdade é que a gente tem razões sociológicas, estatísticas, que apontam que a mulher está em desvantagem na estrutura social e é um grupo fragilizado, né? Então, não é uma questão de maioria ou minoria, porque pode até ter um pouco mais de mulheres do que homens, quando a gente olha por aquele mapa do IBGE, né, que ele traz aquelas informações, mas ela está em desvantagem na estrutura social, como outros grupos também estão em desvantagem na estrutura social. Nós temos, inclusive, interseccionalidades, e a gente precisa, ciente dessa realidade, atuar. E para atuar, eu preciso saber que é assim, que está assim. E aí tem uma razão da gente trabalhar cotas como instrumento, né? E tantas outras políticas que precisam ser desenvolvidas. Agora, a gente vai desenvolver tanto ou mais políticas, quanto mais a gente debater, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente refletir. E esse é um assunto permanente, porque a gente não fica, né, doutora Carla Araújo, um dia sem saber de um caso drástico, grave, envolvendo uma mulher como vítima de um crime de gênero. Mas eu falo drástico e grave mesmo, porque são coisas assim que a gente nem imagina, nem em filme a gente vê. E a gente, quando olha, são as coisas mais absurdas que acontecem. E na fundação do COGEN, como bem lembrou a desembargadora Sueli, foi um fato drástico e grave que acabou acelerando a formação do comitê, que foi o assassinato, um feminicídio, né, da juíza Viviane Vieira do Amaral, minha colega, a quem eu conheci. Então, foi trágico. No lugar ermo, já a condenação pelo Tribunal do Júri, inclusive, desse feminicida, na frente das três filhas. Aliás, é uma coisa que eu percebo dos estudos que eu faço, e a doutora Carla é uma estudiosa também. O problema muito sério é o ex, né? O marido, o companheiro, o namorado, nessas situações de abuso, é um problema, mas o ex, aquela sensação de querer ter controle sobre a mulher, de querer, né, ter posse sobre a mulher, se considera dono da mulher, ele acaba fazendo essa perseguição, ou então aquilo, ou vai ser, se não for minha, não será de ninguém, e comete seus desatinos, e frequentemente na frente de filhos pequenos, filhos e filhas. É uma coisa horrorosa, é uma tragédia. A gente precisa se sensibilizar, porque isso é um fato que se repete, né? Então, a realidade é a nossa matéria-prima, e a realidade está nos dizendo alguma coisa muito grave, e a gente precisa reagir. E falar, portanto, é importante. Então, o tribunal é um tribunal de grande porte, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente tem reagido, temos comitês, temos comissões, fazemos muita coisa, e sabemos que, mesmo fazendo, muita coisa nos escapa. Né? Muita coisa nos escapa, porque quem está vivendo uma situação de violência, seja ela na sua relação com esse seu companheiro, namorado, marido, ou seja, às vezes, dentro de uma estrutura institucional em que a pessoa está trabalhando num cartório, numa vara, e tem uma relação que se naturaliza, infelizmente, naquele cotidiano de uma chefia que não é gentil, que fala de uma maneira ríspida ou que fala coisas inconsequentes, inconvenientes,
e aquela pessoa passa por aquilo no seu dia a dia, é horrível. Aquilo traz um transtorno psicológico horrível para qualquer pessoa, é uma pressão muito pesada. A gente sabe que essas coisas acontecem em todos os lugares. Estava no jornal essa semana, o Globo, falando da quantidade de assédio que existe dentro da Petrobras, uma grande empresa que a gente conhece, que tem recursos, que tem programas de ensino contínuo aos seus funcionários, que bate nessas teclas todas, e mesmo batendo nessas teclas todas, passa por situações como essas coisas existem. E assim, e o que a gente vê, mesmo no COGEM, dá a impressão que é a ponta de um iceberg, porque há muito mais gelo debaixo d'água do que o que a gente está vendo, né? Então, por isso que as pessoas têm que estar incentivadas a confiar para poder saber que é uma porta em que pode bater, que haverá acolhimento, haverá sigilo. Eu sei que quando eu falo isso, nossa caixa postal recebe mensagens, né? Nosso telefone toca. E está lá para isso, né? Essa caixa postal, ela existe para receber mensagens. E o telefone existe para tocar e ser atendido, né? Então, fiquei feliz também de saber do Instituto Violeta. E só para finalizar assim, essa minha rápida intervenção, quando a desembargadora Sueli trouxe, né, o poema da Simone de Beauvoir, e aí falando da questão de quem define a mulher, né, me lembrou de uma música que eu gosto muito, que é Triste Louco ao Mar, que tem um trecho que é o refrão da música, né? Um homem não te define, tua casa não te define, você é o seu próprio lar, né? Bonito. E temos que mudar a cultura. E por isso, dentro desse ciclo de atividades, temos a mostra também de literatura e artes do COGEM. A primeira foi em novembro do ano passado, mês da Consciência Negra, uma semana inteira com mais de 20 expositores, pintura, música, tanta coisa, né? Dança, até dança tivemos, porque não estava no edital, aí alguém reclamou, falou, não vai ter dança? Aí a gente ia prorrogar o edital, falou, mas por que não dançar, né? Eu até não ia contar isso, mas vou contar, porque aí eu gosto de música, meu hobby é música, e a vida me colocou perto do Roberto Menescal, graças ao meu colega de câmara, que é um especialista em bromélias, tal e qual o Menescal. Aí a gente estava no estúdio gravando, aí eu contei para ele essa história. Aí ele falou logo assim, mas por que não dançar? Né? Virou uma música. Aí a gente fez a música, mas por que não dançar, com base nesse acontecimento que eu acabei de relatar. Está até no Spotify, mas por que não dançar? Né? Bom, não era nem para dizer isso, mas acabei dizendo, mas o que importa mesmo, então, é que tivemos aqui uma grande intervenção, uma palestra, apresentação da desembargadora Sueli, a quem registro meus agradecimentos, e vamos dar continuidade, passando a palavra para a Procuradora de Justiça, Carla Araújo, que é uma pessoa que estuda, pesquisa, milita nessa área há muitos anos. Ela tem, inclusive, no Instagram, o Vamos Mulherar, que eu sou seguidor, acompanho, leio sempre, curto muito lá, porque traz muita informação, informações diretas, simples, né? Olha, você sabe o que é violência psicológica? Ela explica, passa aquelas telas, né, de um jeito muito fácil de compreensão. Então, tem ali um trabalho de orientação, de esclarecimento para todas as pessoas. Então, agradeço a sua presença, é sempre bom estarmos juntos. Obrigada, desembargador Wagner Sinelli. Hoje realmente é um dia, para mim, muito especial de estar aqui na Escola da Magistratura, pela manhã e pela noite. Eu que me formei logo no início, antes de passar no concurso, na Escola da Magistratura, então estar aqui, para mim, realmente é uma satisfação. É uma escola de governo que tem por objetivo formar as pessoas que vão entrar e, principalmente, as que já estão na magistratura. Cumprimento aos presentes, aos que estão nos assistindo de forma virtual, aos nossos intérpretes de Libra, desembargadora Sueli, que eu não sei se ainda está aqui, né? Mas que eu sou fã, né? Desembargadora aí, que quando estava na COEM, no início, quando eu comecei a trabalhar com violência doméstica, a desembargadora nos inspirava pela sua postura firme, generosa,
de compartilhar o conhecimento, os espaços. Aliás, a Coen é um dos lugares que eu vejo mais generosos, desembargadora. Agora está sobre a batuta da desembargadora Adriana, mas no sentido de chamar as juízas novas, estar aberta e dar oportunidade, dar espaço para todas as pessoas que querem se engajar nessa luta, porque sozinho a gente não faz nada, né? Então, minhas homenagens, receba, desembargadora Sueli, todo o meu carinho, toda a minha admiração. E, seguindo aqui, prezando pela acessibilidade, eu vou fazer a minha audiodescrição, que assim que eu cheguei aqui, gente, só para vocês saberem, eu botei um papelzinho antes de tudo para eu lembrar, porque isso é um exercício. É verdade, e eu já me penitencio. O papelzinho está aqui para eu não esquecer, era para ser a Farei na coisa. oportunidade próxima, quando tiver a fala depois. Eu sou uma mulher com mais de 50 anos, precisa dizer certinho, né? Mais de 50 anos, uso óculos de pele clara, cabelos escuros, cacheados, estou com um vestido azulão, tipo um azul caneta, ao lado do desembargador Wagner Sinelli, atrás de mim, a gente está no auditório da Escola da Magistratura, é um painel bege, nude, né? E desembargadora Sueli está aqui ao nosso lado de forma virtual, por isso que a gente olha para o lado assim, porque ela está na telinha, né? Então, cumprimentando, né, as pessoas que, como eu disse, estão nos assistindo, magistrados, servidores, servidoras, estagiários, estagiárias, terceirizados, terceirizadas. E vocês podem observar que eu estou sempre colocando, né, o masculino e o feminino, para que realmente todas as pessoas possam se sentir representadas. Durante muito tempo, nós estivemos no Bom Dia a Todos, e a mulher que se incluísse. Hoje em dia não, né? Eu, pelo menos, que estou nessa batalha dia a dia, é bom dia a todos e todas. Quando eu não faço diferente, no dia, normalmente, de Internacional da Mulher, quando eu dou um bom dia a todos, a todas, e já falo assim, os homens que se sintam incluídos, né? Mas eu quero começar com uma reflexão com vocês. E me permitam chamar de vocês, né? Quem é vítima de violência doméstica? As mulheres. Que mulheres? Aí eu vou pedir para os nossos técnicos aqui colocarem a imagem, que é uma imagem da cartilha que nós fizemos no Ministério Público. E essa cartilha ela foi nascendo, é essa daí. Essa cartilha ela foi nascendo aos poucos, ela foi construída personagem por personagem. Então, no centro, a gente tem uma mulher cadeirante, que é a Maria da Penha, e aqui aproveito essa oportunidade, todas as oportunidades que eu tiver, para fortalecer a imagem da Maria da Penha, a figura da Maria da Penha, a história da Maria da Penha, contrariando aí todo um discurso que tem sido feito para enfraquecê-la. Depois de tantos anos, uma mulher que lutou e que luta até hoje. Então, a gente tem a Maria da Penha representada, mas começando aí pela essa mulher, que não foi a primeira, foi uma das últimas que surgiram, se agregaram, né? Eu encomendei para minha ilustradora e converso muito com ela, e ela é ilustradora do Ministério Público, né? Eu falei para ela, eu quero uma jovem senhora, né? Uma terceira idade ativa. Por isso tem essa mulher, eu falei para ela, uma mulher com molejo, uma mulher que saia para dançar, que faça academia, porque a gente já tinha essa de vestidinho amarelo, né? Que é mais uma senhorinha de mais idade, né? Eu, na minha cabeça, né? E aí, com a experiência, com a idade que eu tenho, eu pensava muito numa Dona Benta. E eu queria uma mulher mais ativa, como é a terceira idade hoje. Aí surgiu essa de calça laranja, camisa branca. Ao lado dela tem uma mulher trans, também encomendei que fosse uma mulher. Quando eu falo encomendar, foi uma troca de ideias, né, com toda a equipe de comunicação do Ministério Público. Mas eu queria que tivesse uma mulher trans representada, mas não de uma forma caracterizada, demais, pejorativa, que a mulher trans ela se identificasse. A gente tem uma mulher com o uniforme do sistema prisional, e foi muito interessante, e aí eu vou contar algumas histórias para vocês ao longo da minha fala, né? Essa mulher aqui, ela estava de calça comprida e estava com uma sapatilha, como todas as outras, e inicialmente ela tinha uma mão levantada. Quando eu fui, e tenho ido, né, nas unidades prisionais,
uma das presas falou assim, doutora, essa aqui não é a gente. Eu falei, está representando vocês. Ela, não, essa aqui não é a gente. Uma que a gente nunca está de sapato, está sempre de chinelo. A outra a gente não tem calça. É bermuda que a gente usa. E aqui a gente tem que botar a mão para baixo, a mão para trás, então não pode ser a gente. Então a gente adequa, manda assim, retificar para que todas as pessoas se sintam representadas. Então, em seguida, a gente tem mulher com todos os tipos de cabelo, cores, corpos. A gente tem uma pré-adolescente com uniforme da escola pública, uma indígena, uma pessoa com deficiência visual. Tem uma pequenininha aqui que está com o colar, que foi a última que ganhou esse colar, que é o colar girassol, de pessoas com necessidades especiais. E a gente tem uma gestante. Aí eu vou pedir para vocês retirarem a imagem da tela. Depois, desembargador, eu posso fornecer a cartilha através ótimo. do TIM, de código de barra, tem umas tirinhas também, disponibilizo pela Patrícia, a Patrícia depois coloca de alguma forma que vocês quiserem, né? Essas mulheres, elas são a vizinha, uma familiar, uma colega do curso, alguém que vocês encontram num salão de beleza, na academia, aqui dentro do tribunal, uma mulher que está no cartório. 1/3 das mulheres sofre violência. Está muito perto de nós. Então, se eu tenho uma plateia, né, aqui nós estavam com mais de 120 pessoas antes de 146 pessoas. Se fossem 146 mulheres, acredito que devam ter alguns homens, embora não é assunto que, lamentavelmente, desperta o interesse dos homens, como violência doméstica fosse só uma coisa de mulher. Mas que bom que a gente estou com o desembargador Sinelli aqui para mostrar, não, olha, tem muito homem que se importa, se interessa e também é combativo. Mas, então, a gente está aí com 146 pessoas nessa sala, mais os que estão aqui, teria 1/3, ou seja, 50 pessoas que estão nos ouvindo nesse momento já passaram, passam ou passarão por uma violência doméstica e familiar. E aí eu vou pedir para colocar o próximo slide, que é de uma historinha que eu quero contar para vocês, para a gente começar uma história. E essa história é real, uma campanha que a gente fez no Ministério Público, colhendo histórias de mulheres que passaram por isso, e a gente fez essa campanha no agosto do ano passado. E ela diz o seguinte: ele era romântico, me acordava todos os dias com mensagens amorosas no celular. Fiquei encantada, pois nunca havia ganhado rosas. Passávamos mais de uma hora em ligação. Sem perceber, aos poucos, fui me afastando de minhas amigas. Então, esse primeiro quadrinho mostra muito o início do que é um relacionamento que talvez no futuro se torne em abusivo, que deixa a mulher numa situação de violência. Ele é tudo que ela mais sempre quis. E aí eu vou dizer o porquê que ele é, né? Normalmente, os agressores, no início da relação, eles fazem uma técnica que se chama de espelhamento. O que aquela mulher aprecia? O que aquela mulher gosta? Isso a gente consegue ver através de redes sociais hoje em dia, ou observando. Então, se, por exemplo, é uma mulher que está com roupa de academia, tênis, ele já vai puxar um assunto de exercício, de caminhada. Se, ao contrário, é uma mulher que está com um livro, um romance, esse agressor vai levá-la ou convidá-la para ir num programa cultural. Se é uma pessoa que bota lá nas redes sociais, estou torcendo no Big Brother, estou vendo uma novela, estou acompanhando o filme tal no Netflix, é esse assunto que ele vai trazer. Então, como se amoldasse, essa pessoa se apresenta como a mulher quer. Por isso essa sensação de encantamento que ela diz, né? Ela diz, ele era romântico, me acordava todos os dias com mensagens amorosas no celular, porque era isso que ela se mostrou de alguma forma que gostava. E aí, vamos para o próximo slide. Aqui. Ele me convenceu a sair do emprego que eu estava e abrir um escritório para trabalharmos juntos. Nesse período, abri mão do mestrado e do doutorado. Ela perde
a sua autonomia financeira. O que lá na frente, depois, vai ser uma causa que vai dificultar ela sair desse relacionamento. Vamos continuar nossa história. O que acontece no banco, né? Para ele, eu consumia demais e gastava meu dinheiro em futilidades, atrapalhando o nosso sonho. Na verdade, aqui eu faço parênteses, o sonho era dele, né? Nunca soube quanto ele ganhava, mas ele sempre exigiu saber meus ganhos e minhas despesas. Chegou a sugerir que ele administrasse as minhas finanças. Quando eu neguei, ficou dias sem conversar comigo. E aí a gente começa a entrar, através dessa história, na violência patrimonial. Aquela mulher que tem o seu salário, ou se for uma idosa, uma pensão, uma aposentadoria, e ela não tem mais a disponibilidade sobre o seu salário, sobre os seus proventos, tudo aquilo fica na mão do homem. E aí o que vai acontecer? Eu estou aqui lutando com o controle, né? O passador. Que eu vou pedir lá para vocês me ajudarem, passarem para mim, que é o depois do banco, quando ela está com a sacolinha na mão. Se vocês puderem imaginar. Aí. Foi quando comecei a mentir sobre minhas compras, a ocultar meus ganhos reais. E se vocês observarem o rosto dessa mulher, como ela se sente culpada de fazer isso. E a culpa, a vergonha, é algo que acompanha as mulheres vítimas de violência. Vamos passar para o finalzinho aqui da nossa história. Surgiu a oportunidade de trabalhar junto com ele na outra carreira. E aí o diálogo está dessa forma, às vezes com erro, assim, porque foi a forma que essa mulher escreveu, né? Ele tinha cargo de gestão e era meu chefe. Ele me colocou para fazer o trabalho dele, sem receber nada em troca, e ainda dizia que eu não sabia fazer direito. Então, sobrecarregava a mulher, ao mesmo tempo humilhava essa mulher, não dava crédito para o trabalho dessa mulher. E o que aconteceu com ela? Vamos para o próximo slide. A situação piorou muito quando decidi encerrar o escritório. Ele dizia que eu nunca prestava atenção no sofrimento dele. Comecei a perceber que nosso relacionamento não era saudável. E aqui, antes de continuar essa tirinha, esse é o último quadro dessa história, né? Ela começa a perceber que o relacionamento não é saudável. São eventos, palestras, situações como essa que nós estamos hoje, é que traz uma luz do conhecimento, é a informação. Não é de uma hora para outra que a mulher ela percebe que está num relacionamento. São pequenas pecinhas que vão sendo juntadas. Ela ouve um comentário, alguém falando, ela lê, ela vê um post no Instagram, ela assiste um filme, uma pessoa comenta e fala assim, não está certo ele fazer isso com você. E aí ela começa a se dar conta de que aquilo não é saudável. Mas vamos ver como é que ela sai. Mas também não queria aceitar que era abusivo. Aí, nesse momento, né, isso eu trouxe essa história porque é muito comum nas mulheres que estão numa situação de violência. Ela começa a ficar como se ela tivesse uma discussão interna. Eu quero continuar nesse relacionamento, eu tenho que construir uma família, ou eu quero construir uma família, eu já estou com ele há tanto tempo. São pensamentos que vêm na cabeça dessa mulher e que eu já ouvi. Ele é bom pai, ele cuida da minha família, ele é o provedor financeiro dessa família, então não é tão ruim assim. Aí, do outro lado, ela começa a pesar, mas não está certo ele me desprestigiar, ele me desvalorizar. Não é ruim, mas eu posso suportar isso? Será que não sou eu? E vem um pensamento muito frequente. Será que não sou eu que estou causando isso? Será que eu posso melhorar? Eu podia ter feito diferente. Por que ela pensa isso? Porque em cada briga, em cada explosão, esse homem vai falar assim, foi você. Se você não tivesse feito isso, eu não tinha te batido. Se você não tivesse gastado demais, a gente não estava com essa conta. E aí essa discussão interna permanece por algum tempo. E aí ela estava falando, vou voltar, mas também não queria aceitar que era abusivo. Estamos separados e eu lutando. E é uma luta que demora. Mas o que acontece? Me libertei e sobrevivi.
porque tive minha mãe, meu padrasto, minhas amigas. Porque essa mulher pode ter vocês, pode ter uma rede de apoio. Pode ser, às vezes, através, quando eu falo rede de apoio, pode ser aquela rede de apoio do Estado, um equipamento, nós vamos depois falar aqui sobre isso, um equipamento estadual, municipal, pode ser um projeto como esse, rompendo o silêncio, através, como o desembargador disse, de telefonemas, caixa postal. É uma forma de pedir ajuda, rodas de conversa, ou às vezes através, eu vou voltar lá no início, como eu disse, aquela colega de trabalho que está do seu lado, aquela colega de curso, da academia, às vezes puxar um assunto, a gente vê que a pessoa não está bem, se colocar numa posição de oitiva, porque é com essa rede que a mulher ela vai sobreviver e conseguir sair do relacionamento. Vou pedir agora para passar o próximo slide, porque eu já vi que não consigo passar aqui, né? Mas a gente está dentro do Poder Judiciário. Né? E nós temos um protocolo de atuação com perspectiva de gênero. Quando a gente fala, né, em atuação, aí eu vou pedir para vocês tirarem, né, o slide, por favor, para eles me verem, senão fica muito cansativo. Só ver a imagem, né? Quando a gente fala em atuação com perspectiva de gênero, é uma visão que não seja, e eu vou dizer assim, o que eu acho, né? Recomendo que todos leiam, né, o protocolo do CNJ. Mas uma visão um pouco mais empática, um pouco menos machista, patriarcal, porque a nossa sociedade ela é patriarcal. Então, por mais que seja, assim como foi um exercício eu fazer a minha audiodescrição, né, que muitas vezes eu não faço, é um exercício a gente exercer a nossa atividade pensando no que aquela mulher está passando, pensando no contexto que ela está vivendo, o porquê ela está tomando essa atitude ou ela não consegue tomar essa atitude. E aí eu vou pedir para os meus técnicos aqui, que já são meus, né? Passar o próximo slide. Todos nós aqui somos do sistema de justiça, né? De alguma forma, a gente entra e sai desse fórum de uma forma muito tranquila. É o nosso dia a dia. Aí eu vou contar uma... Eu sou hoje procuradora de justiça, mas eu fui promotora praticamente, eu vou fazer 30 anos no Ministério Público, eu fui 25 anos promotora criminal, de uma vara criminal aqui da capital. E eu entrava aqui, a foto é de uma sala de audiência, né? Aqui é o corredor do fórum à direita, meus processos, que o julgador, né, uma mulher e um homem. Então, vocês já viram essas imagens, aí pode tirar para eu contar aqui a minha história, né? Teve um dia eu trabalhava numa determinada vara criminal e, por essas coincidências da vida, né, eu recebi uma auto de prisão em flagrante de um furto na praia, não me lembro se era um relógio, um colar, alguma coisa. E eu fui testemunha daquilo. E, coincidentemente, aquele flagrante foi parar e foi distribuído para essa vara que eu trabalhava, né? Então, eu passei para minha colega, obviamente, se eu tinha testemunhado, não podia ser. Mas, nessa época, eu já devia ter aí uns quase 20 anos de MP, né? Pela primeira vez, eu sentei no banco da testemunha. E como é diferente essa visão. Como é diferente você estar ali sendo indagada, sendo perguntada. Não sabe, eu deixei de acompanhar o processo, já não sabia mais nada. Estava ali, nunca mais olhei o processo, não sei nem qual foi o final que deu. Mas eu, que estava acostumada com esse fórum, contando tempo de estágio, já estava por aqui andando e saindo, quando eu sentei lá no banco da testemunha, eu já senti uma diferença. Imagine vocês, o que sente uma mulher quando recebe um WhatsApp com uma notificação, ou um oficial de justiça, e ela sabe assim, sua audiência, a gente está hoje, né, 27 de junho, sua audiência é 13 de agosto. Vocês não tenham dúvida de que agora, até lá, ela vai ficar pensando nisso. E como é que vai ser? Será que eu vou estar? Como é que vai ser esse corredor que eu mostrei para vocês? Será que eu vou estar em contato com ele? Será que eu não vou estar? Como é que o meu processo vai se misturar? Qual vai ser a reação do juiz? E o que o advogado vai falar? O que vão me perguntar? Eu estou falando rápido porque os pensamentos vão ser muito rápidos e vão tomar conta dessa mulher. E se eu sou promotora de justiça, que vai estar nessa audiência, se eu sou advogado, advogada, se eu sou serventuário,
Se eu sou a recepcionista, se eu sou aquela pessoa recepcionista ali do andar, eu sou aquela pessoa lá embaixo, né? Que quando ela chegar perdida, porque aqui a gente se perde, né? Qual é o andar, qual é o corredor, e eu entender que ela está passando por uma situação muito difícil. Aí eu vou pedir para eles colocarem esse mesmo slide, né? Quando eu ver essa pilha de processo, quando eu trabalhava em violência doméstica, isso aqui era talvez 10% da minha vista diária. E eu costumava também fazer um exercício, que em cada processo desse é uma vida, é uma pessoa. A gente olha assim e fala assim, é um monte de papel. Não, não é um monte de papel. Agora a gente nem vê isso, a gente vê uma caixa lotada de processo. Então é mais difícil ainda a gente entender que ali tem uma família sofrida, quando a gente fala em violência doméstica, e esse é o meu tema, em outras áreas também tem, mas na violência doméstica a gente tem uma família sofrida, a gente tem crianças que muitas vezes são impactadas, a gente tem familiares mais velhos que são impactados, a gente tem uma sociedade no entorno que é impactada. Então não é mais um processo, é mais uma vida de uma pessoa e com todos que estão no seu entorno. E aí por isso eu trouxe, né, o protocolo. E muitas vezes a gente usa uma linguagem, né, realmente discriminatória. E aí eu vou ler com vocês algumas frases que falamos, ou não falamos mais, mas ouvimos muitas pessoas falarem, né? Mulher no volante, perigo constante, ou então quando a gente olha, só podia ser mulher. Futebol é coisa de homem. Batom vermelho chama muita atenção. Ou, que tal um esmalte mais clarinho? Como eu já ouvi isso. Desembargador, eu quando... Pode tirar aqui, gente, senão aí vocês não me veem também, né? Eu só vou ler agora. Nos meus primeiros dias, né, quando eu estava como promotora, eu era muito jovem, né? Uma procuradora mais velha se dirigiu para mim e falou assim, você está com uma roupa tão fresquinha. E estava, eu moro no Rio de Janeiro, e porque eu tinha 20 e poucos anos, né? Naquele momento eu falei assim, será que para eu ser, né, uma promotora, eu tenho que, primeiro, me vestir como um homem, tá com um blazer preto, eu tenho que estar mais séria, eu não posso botar um esmalte vermelho, tem que ser um esmalte clarinho, o batom não pode ser vermelho. Hoje em dia, quando a gente tem reunião de violência doméstica, muitas na Cunha, a gente já saca o batom vermelho. Uma puxa, todo mundo vai colocando para mostrar que sim, a gente pode usar batom vermelho. Mas aí nem precisa colocar, eu vou ler aqui. Você está parecendo uma puta? Uma vagabunda? Ou então você está parecendo uma freira? É inadequação. A mulher está certinha demais. Então ela é relaxada, ela não se cuida. E se ela se cuida demais, ela é uma vagabunda. Você está parecendo novinha demais. Para aquelas mulheres, nem sei para que idade, né? Que botam uma roupa mais jovem, ela está parecendo novinha demais. Mas também se ela, mais jovem, bota uma roupa mais séria, então você está se vestindo... Por que você está se vestindo assim? Comporte-se como uma mocinha. Acho que hoje em dia eu espero, né, que as mães não falem mais isso, né? Expressões, né, como mulher de malandro, ela gosta de apanhar. Se ela quisesse, ela saía, né? Ela é mal comida, mulherzinha. Isso tudo que a Carla fala é muito mimimi. Ou então essa mulher pensa como homem. Uma piriguete. E aí vamos ver o próximo slide, porque isso não são só as expressões, são as imagens do que a gente assiste. Eu vou começar com um filme debaixo do Diabo Veste Prada. Como é que uma mulher precisa ser para ser respeitada? Séria? Muitas vezes arrogante? Vocês não estão me vendo, né? Mas eu até mudei a minha feição, né? Tira aí para vocês me verem, é melhor, né? Assim, eu falo sempre sorrindo, porque eu acho que tudo pode ser mais leve, né? Mas algumas pessoas vão falar, você tem que ser mais séria, né? E aí eu botei essa imagem porque eu acho, não sei se todos já viram, né? Essa é uma personagem que comanda um editorial, uma revista de moda, né? E ela trata mal todo mundo. E a forma dela mostrar o poder, ela tratando mal todo mundo. E, ao mesmo tempo, né, sem dar nenhum spoiler do filme, mas ela tem um casamento falido, ela não dá conta dos filhos. Ela, para manter essa situação, ela tem que só trabalhar. Ela não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, como se a mulher não pudesse
ter uma família, ter um relacionamento saudável e ter um trabalho. É uma coisa ou outra. A gente tem uma figura, né, do filme Transformer sexualizando a mulher. A gente tem um filme romântico, a gente tem as princesas da Disney. Eu até gosto das princesas da Disney, mas sem dúvida elas nos mostram e nos moldam, né, com um mundo que não existe. E aí o próximo slide que eu vou... Ih, vocês estão lá na frente, eu não estou ainda não, né? O próximo slide, né, que eu tenho, que vou passar para vocês, são músicas. Então, veja, desembargador, nós somos, né, moldados com músicas como Furacão 2000, um tapinha não dói, um tapinha não... Sou péssima cantora. Um tapinha não dói. Algumas músicas estão aqui, com filmes da Disney, com filmes, né, como Transformer, filmes que são mais direcionados aí para um público masculino, feminino, jovem ou não. Teve ali que E o Vento Levou, um filme muito antigo. Essa, né, é a cultura que nós crescemos, é uma cultura geracional. E a gente vai sair do ciclo da violência, né? E eu vou falar um pouquinho dele, mas vou passar agora uma outra historinha, né? Depois do ciclo, passar mais uma. Vamos ver essa historinha para eu falar para vocês do ciclo da violência. Começamos a namorar e um mês depois aconteceu o primeiro empurrão. Era sempre a mesma sequência: brigas, um soco na parede ou algo no chão. E aqui é uma violência que, às vezes, ela não começa com nunca começa com a violência física, né? Mas é uma demonstração de poder. Então, eu pegar um copo, né, e quebrar esse copo, jogar do lado da mulher, jogar na parede, isso é uma violência, sim, né? Eu estou mostrando o meu poder, eu estou provocando nessa mulher medo, temor, insegurança. Aí o próximo slide. Sempre me diziam que ele estava melhor depois que ele se relacionou comigo. É aquele espírito, né, de que a mulher é quase uma transformadora, né? Com ela, ele vai ser melhor. Mal sabiam que eu vivia refém do medo. Ele era uma panela de pressão que ia explodir a qualquer momento. Então, com os outros aqui, e o agressor é assim, ele é um cara legal, no futebol, no bar, com a família, com os amigos, na faculdade, ele é o cara legal. Ninguém vai dizer que ele chega em casa, ele era uma panela de pressão, que ele vai bater nessa mulher, que ele vai humilhar essa mulher. Então ela ficava com medo. Vamos para o próximo. E explodiu. De repente, parou. E aí ele pediu perdão. Fez um drama. Ligou para minha amiga e disse que eu caí. Eu aceitei a explicação e concordei com a farsa, que todo mundo fingiu acreditar. Vamos parar um pouquinho nesse slide, né? Porque esse é o ciclo da violência, que eu mostrei um pouquinho antes para vocês, mas essa história conta bem. Existe uma explosão que vai ser um objeto arremessado, vai ser um batom, uma roupa que é jogada no lixo, vai ser um xingamento, vai ser um telefonema ameaçador, vai ser stalkear teu celular, vai ter esse momento de agressão. Mas depois vem o pedido de perdão, e é exatamente isso, né? Nem sempre o agressor vai ficar de joelho. Muitas vezes ele fica. Muitas vezes ele vai pedir desculpas, expressa, me desculpa, foi só essa vez, eu estava nervoso, eu perdi a cabeça porque eu estou com um problema no trabalho, porque o meu time perdeu, porque tem alguém na família doente, e a Covid foi ali uma justificativa do injustificável. Às vezes ele não pede desculpa, não, mas ele muda o comportamento. Então, nesse dia aqui, digamos, em vez de ele pedir desculpas, ele vai dizer para essa mulher: vamos no cinema hoje? Ou então, deixa que eu boto as crianças para dormir, ou deixa que eu faça o jantar, ou então amanhã vamos na casa da sua família. Ele nunca quer ir, ele sempre cria confusão, e chega lá, quando vai, ele briga com todo mundo, você volta chateada, mas ele faz: não, vamos lá, vai ser bom. Então, ele muda por um momento o comportamento. Ele faz promessas. E essa pessoa aceita, como ela aceitou. Vamos para o próximo slide.
Ainda ficamos juntos um tempo. Saí e não voltei. Ele me perseguiu, me ameaçou. E aí a gente tem o crime de perseguição, o crime de stalking. O desembargador falou, né, que acontece muito com ex-namorados, ex-companheiros, ex-maridos, que não aceitam o fim do relacionamento. Ela disse, né, ia para a porta do meu trabalho. Podia ser a porta da faculdade, podia ser a porta da casa da família dela, algo ostensivo, podia ser em mensagem do celular, e-mail, podia ser telefonemas, mas algo constrangedor. E aí a gente termina a história. Fico triste quando escuto. Ela gosta de apanhar. Ela não tem vergonha. Ela diz, ninguém entende o que acontece num relacionamento abusivo até passar por um. Não, ninguém sabe. Mas quem trabalha com isso, e muitos de vocês podem trabalhar com isso de alguma maneira, e quando a gente fala de um relacionamento abusivo, né, não estou falando só de uma vara de violência doméstica, né, isso pode acontecer, às vezes, numa vara de família, a mulher está sofrendo uma situação de violência doméstica, às vezes numa vara civil, com um despejo, com alguma coisa sobre registro, posse de imóvel. Isso pode acontecer em relação à pensão, em relação a direitos trabalhistas. A gente não sabe o que acontece, mas a gente pode ter um pouco de sensibilidade e empatia, né, na oitiva dessa mulher. E para isso a gente conta com a rede de enfrentamento, né? Como eu disse para vocês, essa rede de enfrentamento, ela pode ser uma rede primária, né, que são os amigos, os familiares mais próximos, aquela pessoa que eu posso contar, né? Aquela pessoa que se eu tiver chateada, eu posso ligar e falar, você não sabe o que aconteceu, né? E isso aí pode ser, eu tive uma discussão com a mãe, eu tive uma discussão no trabalho, eu fiquei frustrada por conta de um projeto. Assim, muitas pessoas, nem todas, têm essa rede, né, de base, de acolhimento. Algumas não têm. Mas a gente tem uma rede estruturada, né? Então, assim, eu vou começar pelo relógio, né? Começar pela polícia militar, porque é a primeira que chega no lugar do crime, né? Então, a gente está aqui falando de uma rede, né, de equipamentos públicos ou do terceiro setor, ONGs, né? Mas rede de enfrentamento a essa violência. Então, polícia militar, nós temos aí a Patrulha Maria da Penha, os juizados de violência doméstica e familiar, que é esse JVDF, o Ministério Público, Defensoria Pública, sistema de saúde e sistema de educação, né? A mulher, às vezes, ela não vai procurar a justiça, ela não quer procurar segurança pública, mas ela está com o braço quebrado, ela vai na saúde. Então, a saúde é a porta de entrada dessa mulher. Assim como o sistema de educação, principalmente em relação às nossas adolescentes, às nossas crianças. No contexto escolar, uma mudança de comportamento, né? Tinha notas altas, as notas passaram a ser baixas, ou baixas passaram a ser altas, ou era uma criança, um adolescente mais expansivo, fica retraído, ou vice-versa, mas uma mudança de comportamento. Às vezes a criança, né, ou adolescente está sofrendo uma violência, e aí, quando a gente está nessa faixa, né, que se usa, né, o sistema de educação, a gente está falando em violência sexual, basicamente, e esse adolescente, essa adolescente, esse jovem, aqui meninos e meninas, né, não tem, às vezes, uma pessoa para compartilhar em casa, né, se sofre por parte de pai, padrasto, às vezes a mãe não acredita, às vezes é um avô, tem medo de falar, mas é o profissional da educação, às vezes é o professor de educação física, ou é uma pedagoga, ou é, às vezes, uma auxiliar, alguém que ela vai compartilhar. Então, o sistema de educação entra também como uma porta de entrada. A gente tem a Guarda Municipal, a Ronda Maria da Penha, em algumas cidades, é Patrulha Maria da Penha também, mas é a estrutura da Guarda Municipal. A gente tem as ONGs, terceiro setor, as universidades, o Conselho de Direito da Mulher, aí é que tem o CEDIM, que é o Conselho Estadual, o CODIM, o Conselho Municipal, os coletivos de mulheres. Vamos aqui, né, a CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, e aqui a gente tem vários equipamentos, né? São centros estaduais, né, municipais, casas-abrigos, CRAs, CREAs,
tem aqui uma assistente social, né? Eu aprendo, decoro, 2 assistentes sociais, e sempre me enrolo, que é CRAS e CREAS, né? Mas isso aí, são equipamentos aí de auxílio, de atendimento à mulher, que são obrigados a ter, né? Nessa questão das pessoas mais vulneráveis. E aqui a mulher, pelo menos no CIA, eu sei que é CIA, né? Que é a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, tem Casa das Mulheres, enfim, são equipamentos públicos que estão ali para ter rodas de conversa, dar um atendimento psicossocioassistencial, uma orientação jurídica. A gente tem o DISC 100, que é para direitos humanos e a parte das crianças, tem o LIG 180, Central de Atendimento à Mulher, e aí terminamos na Polícia Civil, né? Não é o final, mas isso aqui, na verdade, é um ciclo, né? Que é onde são feitas as investigações. E aí vocês podem observar que isso aqui é uma rede, né? É um conjunto. Eu não coloquei na forma de uma pirâmide, porque não tem um equipamento que seja mais importante ou menos importante. Se eu não tiver a polícia militar na hora do crime, não adianta eu ser aqui, né, uma juíza de direito, uma promotora de justiça, um desembargador. Não adianta. Se eu não tiver ali um equipamento, né, socioassistencial que vai dar apoio para essa mulher, vai fortalecer essa mulher, a mulher vai chegar na audiência e não quer falar. Se é que ela vai para a audiência. Então, todos aqui estão juntos. O combate o enfrentamento, o combate é horizontal. Eu gosto muito daquela figura assim, né, que é tipo um slogan, né? Ninguém larga a mão de ninguém, todas estamos juntos, porque todos estamos juntos. Então, eu, como integrante do Ministério Público, eu não consigo fazer nada sem o socioassistencial, sem o LIG, sem a mulher, o primeiro socorro, a primeira informação, sem as ouvidorias que nós temos aqui no tribunal, no Ministério Público, a gente não consegue. Então, isso é horizontalidade. Vamos para mais uma historinha, né? Que mostra muito aqui, um pouquinho, eu estou falando, né? Não sei se vocês estão observando, dos tipos de violência, né? Através dessas histórias, são histórias reais. Acho que fica melhor do que eu ficar só falando sobre... E vou dar essas tirinhas para vocês, né? Falando sobre os conceitos. Vamos lá, essa. Era uma vida de luxo. Essa foi a história que mais me impactou. Eu acho que foi até como nós começamos a nossa campanha, né? Não tem muitas situações de... Pedi para vocês tirarem aqui, né? Tem muitas situações de violência, né, que são muito cruéis. Muitas mulheres que sofrem tortura, não vou falar aqui, daquelas coisas que realmente chocam, que a gente leva para casa, né? Então, por mais que a gente trabalhe sempre com isso, sempre tem alguma coisa que fala, meu Deus, como é que pode, né? Ter acontecido alguma coisa tão ruim assim. Mas eu costumo não colocar essas situações tão graves, né, tão cruéis, né, na minha fala. Porque para eu chegar na tortura de um feminicídio, né, eu passei por muitas coisas antes, por muitas situações de violência. Então, se a mulher consegue identificar, isso aqui é o início, é uma escalada. E aqui é uma escalada de violência, que a gente começa com pequenas coisas. E aí a gente vai chegar cada vez mais numa violência mais grave que vai acabar com a morte dessa mulher, né? Ou, como, por exemplo, a Maria da Penha, que não morreu, mas ficou numa cadeira de rodas, né? Então, isso me chamou a atenção porque mostra muito da violência patrimonial, da falta de valorização, da falta de disponibilidade que muitas mulheres estão sujeitas. Mulheres que às vezes trabalham, mas que estão tão submissas dentro de um relacionamento e elas não percebem isso. Então, vamos para a historinha. Era uma vida de luxo e miséria. Eu não escolhia nem meus shampoos. Comecei a fazer tudo do jeitinho que ele queria, para não ter discussões. Fui perdendo a minha identidade, ficando cada vez mais dependente dele, emocionalmente e financeiramente. Eu acreditava que poderia suportar tudo, menos ficar longe dele. Ele entrou no curso comigo, até conseguir me fazer não ir mais. Você vê que ela tenta.
mas ele vai lá e traz ela de volta para um aprisionamento. Ele sempre me elogiava na frente dos amigos e dizia o quanto eu era maravilhosa. Da porta para dentro, me humilhava, me xingava e me diminuía. Então, essa história, né, mostra o que muitas mulheres passam. Ninguém sabe do lado de fora, mas dentro de casa ela não tem a menor disponibilidade de fazer nada. Né? O exemplo é do shampoo, mas pode ser, vamos pedir uma pizza para a família? É o que o homem quer, é o que o filho gosta, ou que não deixa de comer por conta disso, nem sequer passa, nem ela pensa, né? Tem uma mulher que eu acompanhei, né? Que ela dizia, eu fui no mercado, né? Depois de separada, né? Eu não sabia o que comprar, porque eu costumei há anos ir no mercado para comprar o que ele gostava, o que ele mandava, e era a lista. Então, quando eu entrei assim, o que eu gosto, o que eu quero comer? Ela não sabia. Né? Isso faz com que a mulher ela perca a sua identidade. E isso acontece na violência doméstica. E aí a gente tem formas, né? A desembargadora Sueli falou, né, de algumas formas de ajudar essa mulher. Vou mostrar uma aqui para vocês, né, que é o aplicativo Maria da Penha Virtual, acessível ao celular. Então, qualquer mulher que entre em contato comigo aqui do Rio de Janeiro, né, nós estamos falando do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu já oriento sempre esse não é, eu falo aplicativo, mas o nome não é aplicativo, né? Ele não fica no seu celular. Você entra através de botar Maria da Penha Virtual, TJRJ no Google, aparece essa imagem aqui que está mostrando para vocês, né? E aí o que ele faz esse aplicativo? Aí eu quero mostrar para vocês, pedir para eles passarem, né? Você vai começar preenchendo, aí eu fui printando as telas para fazer isso, para mostrar o quanto é fácil, né? Eu fui até o final. A gente tem os dados do agressor, o que está em asterisco vermelho, é o que precisa ser colocado, nome completo, nome social, CPF. Você vê que CPF e RG não precisa. Né? Então, se você não souber, não tem problema. A profissão dele, se você tem que colocar alguma coisa, e tem lá no final, assim, não sabe. Brasileiro, escolaridade, se souber, mas até aqui a gente só tem o nome completo e a profissão. Mas a profissão você pode deixar depois, não sei. O estado civil, se você sabe, né? Se ele é solteiro, do agressor a gente está falando. Se ele é casado, se faz uso de álcool, drogas ilícitas, porque isso é um fator aí de mais perigo. Se possui envolvimento com atividade criminosa, né? Uma coisa é uma situação de uma mulher que está dentro de uma situação de violência com um miliciano, com um traficante, com alguém que tem porte de arma, do que uma outra que não tem. Essa mulher ela só tem um risco maior. Marque quais os comportamentos do agressor. Então, ele é controlador, ele é violento, ele tem ciúme excessivo, todas. Qual a sua relação com o agressor? Casamento, união estável, namoro? E aqui sempre tem, né, algo que eu não falei ainda, né, mas vou falar agora, né, tem agressor ou agressora, porque a mulher pode ser agressora nos relacionamentos homoafetivos. Aí você passa para outra página, né? Marque qual medida você necessita. Afastamento do domicílio, suspensão ou restrição do porte de arma, suspensão de visitas, pensão alimentícia. Aí eu botei maior, né? Proibição de contato ou aproximação, comparecimento do agressor a programas reflexivos. Outra perguntinha. Já solicitou medida anteriormente? Sim ou não? Recebeu medida anteriormente? Sim ou não? Feito isso, né? Esse é uma inteligência artificial daquelas que, assim, eu não sei explicar, mas eu sei que funciona, né? Depois que você preenche isso, tem um espaçozinho para você dizer o que aconteceu. Se a mulher ela tem dificuldade de escrever, ela pode gravar um áudio. E errou o áudio, apaga e manda de novo, né? Então, ela pode ser pela escrita ou pode ser por áudio, que facilita muito, né? E aí sai uma petição pronta. Como você, numa parte ali, né, você vai botar a sua qualificação, que eu não trouxe para vocês, senão vai ficar muito longo, você vai botar o seu endereço, né, botar onde você mora, telefone, pontos de contato, já vai sair para o juizado de violência doméstica competente, já faz sair o pedido, já sai a fundamentação legal, que o pedido você quis, eu preciso de uma proibição de contato, porque você já está tudo, já está pronto. Não precisa de advogado, não precisa de ninguém, precisa só saber que esse aplicativo existe. Né? E agora todos vocês sabem como é simples de usar. Então, eu caminhando com vocês aqui foi questão de minutos. E é isso. São minutos para fazer
isso, né? Eu já vou me encaminhando aqui para o final, mas vou contar mais uma história para vocês antes de acabar, né? Também real, né? No dia em que me casei no cartório, ele brincou. Pronto, agora você é minha propriedade. Podia não ser no casamento. No dia que você aceitou ser minha namorada, você é minha. No dia que você foi mãe dos meus filhos, no dia que você engravidou, você agora é minha. Minha de mais ninguém. E ela continua. Eu dava todo o meu dinheiro para ele administrar. E aí entra a violência patrimonial. Eu não sabia que tudo que vivi era uma violência. Para mim, eram coisas normais de um relacionamento. Hoje eu consigo ver os abusos que sofri. Antes, achava que tudo era minha culpa. Descobri que ele invadia as minhas redes sociais enquanto eu dormia ao lado dele. Entrando pela violência aqui, né, psicológica, o stalking. Ele implicava com as minhas roupas curtas, decotes. Comecei a mudar o jeito de me vestir para não ter discussões. E aqui eu acrescento, né, o jeito de se comportar. O que a gente pode fazer, né, para mudar essas histórias ou para que essas histórias não sejam durante todo esse tempo, né? Nós temos no MP, pedir para você colocar o próximo slide, o projeto, né, que muito me orgulha, que é o projeto Vagalume, né? Estou aqui, né, com a minha equipe, que veio me prestigiar. Por que Vagalume, né? Porque o Vagalume leva a luz em lugares que às vezes estão sombrios, estão trancados dentro de casa, às vezes dentro do cárcere. A falta de conhecimento impede o acesso à justiça. Então, o projeto Vagalume ele vai nos estabelecimentos prisionais, nas escolas, nas universidades, sistema de saúde, fazendo capacitação, sensibilização, estando em espaços como esse, desembargador, para que a gente possa levar o conhecimento, né? Porque com o conhecimento a mulher pode se fortalecer e assim sair da situação de violência. E o meu último slide, né, é mais como quase um pedido, né, para a mulher que sofre, né, violência, para todas as pessoas que estão ao lado dela, uma resposta rápida e efetiva da justiça tranquiliza a vítima e inibe novos casos de violência. Processos demorados, situações que se cruzam, às vezes, nas varas de família, nas varas cíveis, nas varas de infância e juventude, com as situações de violência doméstica, intranquilizam aquela mulher. Inibem que outras mulheres procurem a justiça. E dá cada vez mais poder aos agressores, para a gente continuar essa sociedade que ainda é tão violenta. Então, quando eu digo que é um pedido, né, por favor, né, vamos ser mais empáticos, mais sensíveis, mais céleres, entendendo que é a vida, né, não só dessa pessoa que impacta, né, mas de toda a sociedade. Muito obrigada, deixei meus contatos para vocês. Parabéns pela palestra, muito esclarecedora, dentro do tema proposto, que foi violência doméstica, proteção de servidoras e magistradas, e eu me penitenciando pela ausência da minha autodescrição no início dos trabalhos, faço agora, né? Eu sou Wagner, eu sou homem branco, 1,85 m, magro, cabelos grisalhos, 60 anos de idade, olhos claros, usando óculos com armação preta, trajando um terno que ele é cinza, mas com uma tendência ao marrom, uma blusa branca e uma gravata amarela, e que eu descobri agora que esse símbolo
que tem aqui, ao longo dela, repetido, são corações azuis. Então, às vezes, está tão perto da gente, a gente não vê, né? E sentado numa cadeira e atrás de mim, um painel bege. A doutora Carla Araújo falou de aspectos da cultura, como é que isso influencia as pessoas, como é... A gente, quando nasce numa sociedade, a cultura já está lá, né? A gente respira aquela cultura. Então, aquilo já está dado, né? E a cultura vai se retroalimentando, né? Então, reflete na música, reflete naquelas frases, nos ditados populares, né? E a gente escuta aquilo, daqui a pouco a gente está repetindo aquilo, não sabe nem porquê, né? E está amplificando, está reproduzindo violências, né? Então, a gente tem que estar atento a isso tudo, e isso tudo para ajudar a compreender como é que funciona esse mecanismo, essa engrenagem complexa, né, que é a nossa sociedade, e como é que funciona essas desvantagens na estrutura que os grupos têm. No caso, a gente está falando de gênero, né? Falou também do ciclo da violência, falou da importância do protocolo, da importância da mulher perceber os primeiros sinais de uma relação abusiva, porque os primeiros sinais costumam ser sutis, eles vêm devagar, né? É uma invasão silenciosa, lenta. Quando ela vê, está enredada. E aí tem que se dar conta de que está enredada. E aí é outra batalha também, né? E da importância também da rede de enfrentamento e o que a mulher, na situação de vítima que ela se encontra, pode fazer. Primeiro, se dar conta. Segundo, falar. Falar com quem? Com a rede. E essa rede envolve muita gente. A doutora Carla Araújo apresentou ali, né? Guarda municipal, tal, e sua rede pessoal também, as pessoas da sua confiança, né? Você tem que romper esse silêncio, você tem que falar com esse amigo, com essa amiga, com esse parente, com essa pessoa da sua confiança, para você poder buscar os caminhos, né? Sem que seja de uma forma solitária, né? E as dificuldades do enfrentamento, muitas dificuldades. Temos muitos instrumentos que não tínhamos antes, é um trabalho ainda em construção. Algumas pessoas, às vezes, criticam a Lei Maria da Penha pelas mudanças, alterações que ela sofreu. Eu vejo como um aprimoramento ao longo do tempo. A lei agora, dia 7 de agosto, vai completar 18 anos, né? Foi um marco importante. Aí a gente vê lá, em 2022 foram mais de 500 mil, meio milhão, né, de ordens judiciais, de afastamento, né, resolveu 500 mil problemas? Não. Algumas dessas pessoas que tiveram em seu benefício essas ordens judiciais, né, elas não estão mais aqui. A estrada é longa, né? A gente tem delegacia de atendimento à mulher, tem patrulha ou Ronda Maria da Penha, tem botão de pânico, projeto violento, tem um monte de instrumentos, mas ainda é insuficiente. Precisamos de mais. Temos abrigos, também é insuficiente, mas precisamos, de novo, falar sobre isso, refletir e atuar, né, no trabalho de formiguinha, que seja, foi referido antes, mas a gente precisa seguir em frente sempre. A estrada é longa, mas vamos caminhando. E o que eu queria pontuar só, doutora Carla, é o seguinte: algo interessante do trabalho que a COEM do Tribunal faz, que o COGEM, o GT Mulheres Negras, é porque nós temos espaços como a Escola da Magistratura. Aliás, estamos aqui usando um auditório da escola, que a gente agradece, né, por essa estrutura excelente que a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro tem. Temos a ESAG também, que é a Escola de Administração Judiciária, mas esses espaços são espaços, as escolas são escolas, eles têm também um viés acadêmico forte. É mais fácil, dentro do ensino, tratar desses temas. A hora que o Tribunal de Justiça, por seus comitês, comissões e tal, trata desses assuntos, é a instituição que está falando, né? Então, isso tem um valor, tem um peso muito forte. E o tribunal tem falado, né? A gente diz isso, né, satisfeito com o tribunal tenha essa postura, que é necessária, mas sabedor de que muito há a ser feito, né? E esse muito que há a ser feito fica um pouquinho menos distante hoje
com essa palestra que nós tivemos aqui com a desembargadora Sueli e com a doutora Carla Araújo. Eu quero dizer que nós tivemos aqui 150 e tantos, 158 pessoas nos assistindo no ambiente online, mas as pessoas que estão aqui, é híbrido, se quiser vir aqui, vai assistir também, né? Mas a maioria fica no online, né, nos dias de hoje. Então, 160 pessoas assistindo essa palestra, o que é muito bom. E eu quero aproveitar para dizer o seguinte, fazer a propaganda da próxima palestra, que vai ser em agosto. A gente tem feito sempre na última quinta-feira, vai ser a doutora Gabriela Mansur, que foi do Ministério Público de São Paulo, né? É uma figura que se destaca também na defesa das mulheres e nesse tema que a gente está tratando. Ela foi 20 anos no Ministério Público, hoje não está, né? Se afastou, e estará conosco aqui no presencial na última quinta-feira de agosto, nesse mesmo horário de 10 horas, tratando do tema qual? Lei Maria da Penha, porque é agosto, e ela vai dar um foco em algo que foi bastante tocado na sua fala, que é a violência patrimonial e a violência psicológica. Porque a violência física é a mais fácil da gente falar, da gente identificar, é a que vem para a página do jornal, né? Agora, a primeira página do jornal não vai trazer uma trama de violência psicológica ali, né? É uma coisa... Então, ela vai tratar desse assunto. E aproveitando para fazer outra propaganda, é o projeto Quem Sente na Pele. O que é o projeto Quem Sente na Pele? São vídeos mensais sobre os temas afetos relacionados ao COGEM, que são declarações de servidores, colaboradores, magistrados, magistradas. E o primeiro, que saiu em outubro do ano passado, foi depressão, em novembro foi discriminação racial, em dezembro foi pessoa com deficiência visual, que foi a doutora Débora Pratt, né? Tratamos já de alcoolismo, autismo. Mês passado, por conta do 17 de maio, foi LGBTfobia. Então, a gente está tratando desses vários temas e esse mês foi albinismo, né? E o mês que vem, etarismo, né? Vamos ter um estagiário, que é um estagiário mais velho, né? Idoso, como eu, passou dos 60, né? E ainda é deficiente visual, ele tem uma deficiência, ele vai falar sobre o etarismo na perspectiva dele. Então, o que sente na pele é isso, uns vídeos de 5 minutos, alguns deles, às vezes, tem 2 ou 3 participando, para que as pessoas possam ter acesso àqueles temas e não é um documentário, né? É uma declaração que a pessoa dá que sente na pele, né? E o outro projeto, que é a Mostra Artística e Literária. Por quê? A cultura é isso que a gente falou, mas pelas artes e pela literatura, a gente toca no assunto. A gente fez a primeira no ano passado, em novembro, que era o mês da consciência negra, mas era para todos os temas do COGEM, e a gente vai repetir esse ano. No ano passado, no fechamento, tivemos as exibições que deveriam ser presenciais. Tivemos um músico conhecido que foi Gabriel Moura, que é o parceiro do Seu Jorge, que ele veio e fez um belíssimo show com músicas que estavam relacionadas com tudo que a gente trata, né? O Gabriel Moura é autor daquela música Felicidade é Viver na Sua Companhia, dentre muitas outras, mais de 50 gravadas com o Seu Jorge. Quem veio gostou muito. Foi maravilhoso, está falando ali. E para esse ano vamos ter também uma vinda especialíssima do JP Silva, que é um músico sambista, virá com mais algumas pessoas, deve ser um trio, e foi um parceiro da Elza Soares, assim, nos últimos anos da Elza Soares, um sambista muito experiente, vai também fazer esse encerramento. Então, a gente está antenado aí, né, com as nossas mostras, com o nosso Quem Sente na Pele, com o ciclo permanente de debate e com todas as várias outras ações que a gente pode empreender. No dia 25 de maio, que foi o Dia Mundial da África, nós fizemos o Trilha da Memória. Nós temos uma servidora que é historiadora, e ela é guia voluntária da Pequena África, lá no Instituto Pretos Novos. Então, um grupo de 80 pessoas, nós saímos da Praça Mauá num sábado, 25 de maio, 3 horas de andada, né? Ela explicando tudo, passamos ali pela estátua da Mercedes Batista,
e chegamos na Praça da Harmonia, chegamos no IPN, que é o Instituto Pretos Novos, e foi muito esclarecedor. Passamos pelo Cais do Valongo, né? Contou essa outra história trágica que a gente tem, que é a da escravidão, que a gente fala pouco, né? Precisamos falar muito mais. Parece até que não teve, só interessa o movimento negro. Não, tivemos sim, é uma tragédia, mas a gente deve falar mais e revisitar, né? Então, a escravidão, ela mostrou lá o lugar onde as pessoas eram mercadorias, né? Elas eram vendidas, elas eram compradas, eram objetos. Elas não eram sujeitos de direito, elas eram objetos, né? E então nós temos tido sim essas várias atividades, já temos uma chamada para fazer uma trilha da memória no segundo semestre, no dia 21 de setembro. E foi tanto propaganda que eu fiz aqui, né? Eu não sei se recebemos alguma pergunta, algum comentário de alguém. Não? Se receber, a gente aborda aqui. Foi ver ali, já vamos descobrir. Eu estou até cogitando, a gente vai conversar na nossa reunião, que vai ser na semana que vem, desses eventos, que eles são para o público interno, da gente considerar se a gente abre também no canal YouTube, se isso for possível, para que outras pessoas possam também acompanhar. Não temos perguntas, então esses são os nossos comentários, nossos agradecimentos. Eu adorei as histórias, eu acho que é uma forma fácil de trazer as pessoas para essa discussão também, para convidar, né? Bastante convidativo, né? E eu deixo para suas considerações finais. Na verdade, eu puxei o microfone para agradecer, né, essa oportunidade, né, de estar aqui. Acho ótima a ideia de ser para o público interno, talvez as pessoas se sintam mais à vontade. Nos eventos que eu tenho externos, sabe, desembargador, eu vejo sempre as mesmas pessoas. Nós falamos para as mesmas pessoas, né? A gente brinca, estamos falando para convertidos, né? Mas eu acho que temos que ocupar esse espaço, né? Sem dúvida, eu sei que chamar agora Vossa Excelência, né? Está assim ao lado, né, de todas as mulheres nessa empreitada, nesse enfrentamento. Assim, eu espero que todos que tenham nos assistido também se juntem, né? Porque não é um problema da mulher, é um problema de toda a sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado também. Palmas então para a nossa palestrante, desembargadora Sueli também, que esteve com a gente, né? E quero dizer que eu sou muito satisfeito de estar nesse projeto com todas as pessoas que integram os COGENs, predominantemente um grupo de mulheres, né? E a vice-presidente, que na verdade, o Wagner é o presidente e tem a vice-presidente. Para mim, nós somos os dois presidentes, porque é uma cogestão, é uma coautoria que é a desembargadora Patrícia Serra também, né? Uma grande parceira com a gente aqui. Então é isso, eu vou dar os trabalhos por encerrados, agradecendo a todos e todas, a equipe técnica, a Alessandra, a Patrícia também, a turma da intérprete de Libras, o pessoal da técnica e a Escola da Magistratura e ao Tribunal, né, por propiciar tudo isso. Muito obrigado.